jingle bells swing and jingle bells ring. Neste vídeo eu vou mostrar e provar que a Bíblia nos traz informações que indicam o dia, o mês e o ano do nascimento do Messias, e também indicam o dia, o mês e o ano do sacrifício do Messias. Mas, primeiramente, precisamos usar o calendário hebraico para encontrar estas datas e depois converter estas datas para o nosso calendário gregoriano, pois não podemos fazer cálculos usando o nosso calendário, pois o gregoriano está errado e eu vou provar isto para você neste vídeo. E o pior de tudo é o seguinte: além do nosso calendário gregoriano estar errado, quando convertemos a verdadeira data do nascimento do Messias do calendário hebraico para o nosso calendário gregoriano, a data cai exatamente no dia 1º de abril. Que coincidência estranha, não é? Ou seja, esse dia deveria ser considerado o dia da verdade, o dia que a verdade veio ao mundo. Mas, presta atenção, no decorrer da história, teve alguém que influenciou pessoas a terem a péssima ideia de celebrar esta data como sendo o dia da mentira. Resumindo, eu vou provar neste vídeo que esta brincadeira, entre aspas, de celebrar a mentira no dia 1º de abril tem o único propósito de ofender o Messias, pois o Messias é a verdade que veio ao mundo. Veritas. Quid est veritas? Olá, eu sou o Carlos do canal iCriativa e se prepara, pois no decorrer deste vídeo irei trazer várias informações bombásticas relacionadas a estas datas e também 14 recados bombásticos. Mas antes de explicar a primeira bomba que está relacionada a estas datas, é necessário que você compreenda a verdadeira idade que o Messias tinha quando foi sacrificado, para que você possa compreender os erros de cálculos que existem no nosso calendário gregoriano, pois é crucial saber a verdadeira idade do Messias quando foi sacrificado para fazer os cálculos reversos de maneira correta. Presta atenção, se você estudar estas passagens, perceberá que o cordeiro só serve para ser sacrificado com 1 ano de vida. Inclusive, em Êxodo 12:5, os cordeiros que foram sacrificados na primeira Páscoa, cujo sangue foi passado nos umbrais e verga das portas, tinham que ter 1 ano de vida. Bom, convenhamos, seria muita coincidência encontrar vários cordeiros que estivessem fazendo exatamente 1 ano de vida naquele dia. Conclusão: o cordeiro tinha que ter aproximadamente 1 ano de vida e não podia ser superior a 1 ano de vida. Então, entenda, no Velho Testamento não é qualquer tipo de cordeiro que serve para ser sacrificado. É necessário que o cordeiro seja perfeito, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de doença, sem manchas, e a idade tem que ser aproximadamente até 1 ano de vida. E a informação mais importante é a seguinte: todos os cordeiros de 1 ano que foram sacrificados no Velho Testamento representavam o Messias, ou seja, após ser batizado aos 30 anos, o Messias se tornou o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Então, o Messias pregou apenas 1 ano após o batismo e foi sacrificado com aproximadamente até 31 anos. Em outras palavras, durante o sacrifício, o Messias não tinha mais de 31 anos, pois o Messias veio para cumprir as palavras que estão no Velho Testamento. Isto que eu acabei de dizer é indiscutível. Bom, provavelmente vão surgir algumas pessoas que defendem a ideia que o Messias foi sacrificado com 33 ou 35 anos de vida, pois no livro de João
existem estas 5 passagens distintas, onde descrevem que o Messias subiu 5 vezes para uma festa em Jerusalém, dando a desconfiar que o Messias pregou durante 5 anos. Porém, dentro destas 5 passagens, existem estas 3 passagens distintas que descrevem a aproximação da festa da Páscoa, dando a desconfiar que o Messias comemorou 3 Páscoas junto com seus apóstolos. Convenhamos, se o Messias tivesse entrado 3 vezes em Jerusalém para comemorar 3 Páscoas diferentes, por que ele só entrou uma vez montado um jumentinho, hein? E por que ele brigou só uma vez com os comerciantes no pátio do templo? Se você observar estas características, perceberá que o Messias comemorou a Páscoa com os seus apóstolos em Jerusalém apenas uma vez e foi sacrificado com aproximadamente até 31 anos de vida. Não foi com mais de 31 anos. Além disto, se observarmos a história do Messias, ele andou a pé de cidade em cidade por toda Israel. Este deslocamento durava vários dias, pois o Messias sempre parava para pregar as boas novas e para fazer muitos milagres. Além disto, o Messias estava sempre sendo seguido por muitas pessoas, e o fato de existir muitas pessoas o seguindo fazia com que o deslocamento fosse mais lento. Preciso caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que morra um profeta fora de Jerusalém. Nesta passagem que você acabou de ver em Lucas 13:33, o Messias deixou bem claro que seriam necessários 3 dias para chegar em Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Quando o Messias decidiu ir para Jerusalém para a festa da Páscoa, esta ida durou 3 dias. Consequentemente, é plausível a possibilidade destas 3 passagens distintas estarem descrevendo 3 momentos diferentes durante esses 3 dias que o Messias gastou indo para Jerusalém. Ou seja, estas 3 passagens distintas se referem a 3 ocasiões diferentes que ocorreram nesta única caminhada rumo à festa em Jerusalém. Conclusão: o Messias, juntamente com seus 12 apóstolos, foram uma só vez a Jerusalém. Chegaram neste domingo com o intuito de comemorar a Páscoa, que ocorreria entre as 18 horas desta quinta-feira até as 18 horas desta sexta-feira. Nesta semana, o Messias e seus apóstolos entraram várias vezes em Jerusalém, pois durante a noite eles dormiam fora de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e ao amanhecer voltavam para o pátio do templo que ficava dentro de Jerusalém. Nesta sexta-feira, o Messias foi torturado e sacrificado com aproximadamente até 31 anos de vida. Não era mais de 31 anos. Durante esse dia de sábado, o Messias estava fisicamente morto. E neste domingo, o Criador ressuscitou o seu filho, o Messias, o Mashiach. Isto aconteceu para provar que o Criador é o verdadeiro responsável por todos os milagres feitos pelo seu Filho, o Messias. Ou seja, o Criador se manifesta através de seu Filho, fazendo com que o Filho seja a representação física do Pai. Bom, agora que ficou bem claro que o Messias foi sacrificado com aproximadamente até 31 anos de vida durante uma sexta-feira de Páscoa, vamos ao assunto deste vídeo, o estudo das datas de nascimento e sacrifício do Messias.
No ano 4285 do calendário hebraico, que do qual conhecemos como sendo o ano 525, o pontífice João I pediu a Dionísio o Pequeno, um excelente matemático, para calcular e descobrir o ano do nascimento do Messias, ou seja, o real interesse de descobrir o ano do nascimento do Messias só aconteceu 500 anos após este fato ter acontecido. Convenhamos, tentar descobrir o ano do nascimento do Messias após 500 anos é uma tarefa bastante complicada, principalmente por não existir computador e nem internet para facilitar os cálculos e pesquisas, ou seja, somente um excelente matemático para conseguir fazer estes cálculos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, Dionísio o Pequeno, excelente matemático, estudou diversas datas históricas e, depois de muito estudar, sem ajuda de computador e internet, chegou à conclusão que o Messias nasceu no ano 3760 no calendário hebraico, mas esta descoberta só foi devidamente valorizada 1057 anos depois, no ano 5342 no calendário hebraico, que do qual conhecemos como sendo o ano 1582, pois neste ano o pontífice Gregório criou o calendário gregoriano, que passou a considerar este ano como sendo o ano zero de seu calendário, por ser o ano do nascimento do Messias. Pois é, agora vem o pulo do gato. Eu, Carlos, do canal iCriativa, investiguei os diversos motivos que fizeram Dionísio o Pequeno acreditar que este ano de 3760 no calendário hebraico foi o ano do nascimento do Messias, mas eu, após tanto questionar e refletir, acabei descobrindo algo que não está escrito em lugar nenhum. Dionísio o Pequeno certamente acreditava que o Messias havia sido sacrificado aos 33 anos de vida. Então, Dionísio o Pequeno pegou este ano de 3760 no calendário hebraico e somou os supostos 33 anos de vida do Messias e constatou que o Messias foi sacrificado no ano 3793, pois neste ano a Páscoa judaica aconteceu exatamente numa sexta-feira. Lascou, só que existe um grande erro neste cálculo matemático de Dionísio o Pequeno, pois a Bíblia nos informa que, após o nascimento do Messias, Herodes, o Grande, mandou matar as crianças de até 2 anos de idade. Mate todos os meninos até 1 ano de idade. Não, até 2 anos. Porém, os documentos históricos atestam que Herodes, o Grande, morreu no ano 3756, ou seja, Herodes, o Grande, morreu 4 anos antes deste ano que Dionísio o Pequeno acreditava ser o ano do nascimento do Messias. Em outras palavras, se o Messias tivesse nascido neste ano, como Herodes, o Grande, teria mandado matar as crianças se ele mesmo estava morto há 4 anos atrás. Como você acabou de ver, está dando erro neste cálculo de Dionísio Pequeno. Se você prestar atenção, perceberá que existem 2 erros neste cálculo de Dionísio Pequeno. Primeiro erro, Herodes, o Grande, já estava morto antes dessa suposta data do nascimento do Messias. Se Herodes, o Grande, já estava morto, como ele mandou matar as crianças? Segundo erro, se você pegar esta suposta data do nascimento do Messias e somar os reais 31 anos de vida do Messias, perceberá que a Páscoa deste ano caiu numa segunda-feira, não foi numa sexta-feira. Os estudiosos de fatos históricos atestam que existe um erro de 4 a 6 anos neste cálculo de Dionísio o Pequeno, mas estes estudiosos não conseguem identificar qual destes 3 anos
é o verdadeiro ano do nascimento do Messias, pois estes estudiosos estão também fazendo cálculos errados. Estes estudiosos estão pegando estes 3 anos e somando aos 33 anos de vida do Messias, e a Páscoa nunca cai numa sexta-feira. Pois é, eu, Carlos, do canal iCriativa, fiz os cálculos me baseando nos 31 anos de vida do Messias. Então, eu descobri que no ano 3755, equivalente ao ano -5 do nosso calendário gregoriano, somados aos 31 anos, foi no ano 3786, equivalente ao ano 26 do nosso calendário, que o Messias foi sacrificado, pois neste ano a Páscoa judaica caiu exatamente numa sexta-feira. Você mesmo pode conferir este meu cálculo nesse site cujo link está no primeiro comentário fixo desse vídeo. Se você pegar todos estes anos que antecedem a morte de Herodes o Grande e somar 31 anos de vida do Messias, apenas este ano, somado aos 31 anos, cairá no ano cuja Páscoa judaica ocorreu numa sexta-feira. Ou seja, este cálculo que você está vendo é batata, não tem erro. Moral deste assunto: presta atenção e decore estas datas. O Messias foi certamente sacrificado no dia 14 de Nissan do ano 3786, que é equivalente ao dia 20 de março do ano 26 do nosso calendário gregoriano, numa sexta-feira, e ele foi ressuscitado pelo Criador no dia 22 de março do ano 26, em um domingo, e depois de 40 dias, contando com o domingo que ressuscitou, no dia 30 de abril do ano 26, numa quinta-feira, ele subiu aos céus. Pois é, o erro de Dionísio o Pequeno foi acreditar que o Messias foi sacrificado com 33 anos de vida. Isto resultou em cálculos matemáticos errados e, por causa deste erro, o nosso calendário gregoriano está atrasado 5 anos. Ou seja, este vídeo não foi postado nesta data gregoriana, pois se levarmos em conta o verdadeiro ano que o Messias nasceu, então temos que acrescentar 5 anos para descobrir qual é o verdadeiro ano que nós estamos. Bom, agora falta descobrir o dia e o mês que o Messias nasceu, pois o ano nós já sabemos. Antes de começarmos o estudo do dia e mês do nascimento do nosso Messias, é necessário que você entenda: o mês de Nissan é o primeiro mês no calendário hebraico, judaico. É como se fosse o mês de janeiro no nosso calendário gregoriano. Porém, o calendário hebraico se baseia nas fases da lua. Por causa disto, o mês de Nissan às vezes coincide com o nosso mês de março, com o mês de abril e com o mês de maio. Estas variações anuais de datas acontecem de maneira parecida com as variações anuais da data do carnaval. Dito isto, vamos ao estudo. Se você estudar o Velho Testamento, perceberá que todas as coisas biblicamente extraordinárias ocorreram no dia 15 de Nissan. Por exemplo, foi no dia 15 de Nissan que o soberano fez o pacto com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Coincidentemente, foi no dia 15 de Nissan que Esaú perdoou Jacó e os dois irmãos se reconciliaram. Coincidentemente, foi no dia 15 de Nissan que o soberano apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Na Bíblia Restaurada Israelita de Israel, link no primeiro comentário fixo, está bem claro, foi o anjo do Criador, o mensageiro do Criador que apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Pois é, tem muita gente achando ou acreditando que foi o próprio Criador que apareceu através de uma chama a Moisés. Não foi não. Agora eu tenho uma pergunta aos inscritos do meu canal iCriativa. Que anjo é este? Que mensageiro é este que está representando fisicamente o Criador? Hein? Eu estou fazendo esta pergunta para saber como está o nível de revelação dos inscritos do meu canal iCriativa, pois eu já percebi através dos comentários que o nível dos meus inscritos é alto, mas mesmo sendo alto, eu vou deixar uma dica. Se de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Em verdade digo a vocês que antes que Abraão existisse, eu sou. Voltando ao assunto com outro exemplo, foi no dia 14 de Nissan que ocorreu a primeira Páscoa judaica, pois nesse dia, durante a tarde, ou seja, antes das 18 horas, os hebreus sacrificaram os cordeiros de aproximadamente 1 ano de vida. Pois é, né? Existem coincidências até no horário dos sacrifícios. Bom, continuando a linha do raciocínio, foi no dia seguinte, 15 de Nissan, à meia-noite, que aconteceu a morte dos primogênitos. E logo em seguida, durante a noite, o faraó ordenou que todos os hebreus saíssem do Egito. Ou seja, foi no dia 15 de Nissan que os hebreus finalmente saíram da escravidão no Egito. Além destes 4 fatos extraordinários que ocorreram no dia 15 de Nissan, existem outros. Eu não vou entrar neste mérito para não estender este assunto e deixar esse vídeo maior do que está. Mas eu peço a você que está me assistindo que escreva nos comentários deste vídeo os outros fatos biblicamente extraordinários que também ocorreram no dia 15 de Nissan. Bom, resumindo, todas as coisas que são biblicamente extraordinárias, maravilhosas, aconteceram coincidentemente no dia 15 de Nissan. Agora, presta atenção, pois eu tenho 2 perguntas para fazer a você que está me assistindo. Primeira pergunta, é simplesmente coincidência estes fatos extraordinários terem acontecido no mesmo dia 15 de Nissan? É óbvio que não é coincidência, pois não existe coincidência quando o assunto está relacionado ao Criador, pois tudo está meticulosamente calculado, programado pelo Criador. Isto não é coincidência, isto é programação. Estes fatos extraordinários e outros foram programados para acontecer nesta data do dia 15 de Nissan. Segunda pergunta, ainda está difícil de adivinhar qual foi o dia extraordinário do nascimento do Messias? É sério que você ainda está tendo dificuldade? Pois diante desses fatos que estou colocando na sua tela, até uma criança de 10 anos sabe adivinhar o dia do nascimento do Messias. É óbvio que foi no dia 15 de Nissan, mas como se estas coincidências não fossem o bastante, vou trazer mais 3 coincidências interessantes que se encaixam neste quebra-cabeça. Veja, em Israel, a festa anual dos pães ázimos ocorre no primeiro mês. E qual é o primeiro mês no calendário hebraico, hein? É o mês de Nissan, que do qual na transliteração se escreve com uma letra S. Nissan, com 2 S's, é marca de carro. Bom, voltando ao assunto, a festa dos pães ázimos começa no dia 14 de Nissan e vai até o dia 21 de Nissan. Ou seja, presta atenção,
Durante estes dias, os israelitas subiam para Jerusalém, como é o costume da festa. Agora, observe esta passagem de Lucas 2,42. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Fala sério, você que está me assistindo certamente está percebendo que as peças deste quebra-cabeça estão se encaixando perfeitamente. Inclusive, o Messias foi a Jerusalém para comemorar a Páscoa, conforme era o costume da festa. Além desta coincidência, tem mais. Se você prestar atenção, perceberá que o Messias foi sacrificado um dia antes de completar 31 anos, pois ele foi sacrificado no dia 14 de Nissan, um dia antes do seu próprio aniversário, no dia 15 de Nissan. Resumindo, esta data é muito importante para nós cristãos, pois este é o Cordeiro de 1 ano que foi sacrificado por nós. Ele passou este dia inteiro abrindo mão da própria vida por nós, e no dia seguinte foi ressuscitado pelo Criador. Conclusão: esta importantíssima data é mais outra coincidência para este quebra-cabeça. Inclusive, É a minha carne que darei pela vida do mundo. isto que você acabou de ver e ouvir significa: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois é, para finalizar este quadro de coincidências, observe, quando convertemos esta data do nascimento do Messias do calendário hebraico para o nosso calendário gregoriano, a data cai coincidentemente no dia 1º de abril, no dia da mentira. Que coincidência estranha, não é? Pois toda vez que você brinca, entre aspas, de pregar uma mentira no dia 1º de abril, na realidade, você está sendo induzido a desrespeitar o dia do aniversário do Messias, pois este é o dia da verdade, o dia que a verdade veio a este mundo. Mas neste versículo está bem claro que este mundo não pertence ao reino dele. Pois é, se este mundo não pertence ao reino dele, pertence a quem? Todos os reinos do mundo estão sob o meu domínio. Agora você está entendendo o motivo desta data ser desrespeitada praticamente em todo este mundo? Fala sério, até quando você vai ignorar que existem muitas coincidências e que todas elas se encaixam perfeitamente? E não acabou não, agora eu vou lhe mostrar algumas coincidências bombásticas relacionadas a este ano do sacrifício do Messias e a importância de saber estas datas. Prepare o exército. Vamos invadir Jerusalém. O mais rápido possível e sem o menor aviso prévio. 2 anos atrás, em 2020, este homem chamado Aminon Yitzhak, um líder religioso muito importante e respeitado em Israel, revelou este documento das Nações Unidas chamado Nova Ordem Mundial. Neste documento da ONU, que estou traduzindo para você, está contido estas 25 regras absurdas que terão que ser cumpridas até, presta atenção, até
até 2030. Esta lista que você está vendo são as entrelinhas destas ODS da tão falada Agenda 2030. A Agenda 2030 é um compromisso de 193 países, incluindo o Brasil, possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou explicar melhor. Se você observar as intenções destas ODS, perceberá que esta Agenda 2030 possui intenções boas, intenções nobres, intenções que ninguém pode discordar. Mas, para colocar em prática estas ODS, é necessário cumprir as regras que estão descritas neste documento, ou seja, este documento está travestido, está disfarçado nestas ODS. Em outras palavras, esta Agenda 2030 não existe sem esta Agenda 2030, pois ambas são, na verdade, uma só, mas todo aquele que estudar por alto esta agenda terá a falsa impressão que ela possui intenções belíssimas. As regras que mais me chamam a atenção são: eles pretendem criar um governo único no mundo e uma moeda única no mundo. Eles pretendem identificar todas as pessoas no mundo, colocando uma identificação na mão de cada indivíduo para que possam fazer compras. Pois é, né? A Bíblia nos alerta que, no final dos tempos, só vai conseguir comprar ou vender aquele que tiver a marca da besta na mão. Aí eu lhe pergunto, não seria esta regra o motivo da imposição do uso da marca da besta? O que você acha? Eu, Carlos, do canal iCriativa, estou viajando na maionese ao ver estas informações se encaixando perfeitamente, ou tudo isso é mais outra coincidência? Deixe a sua opinião nos comentários logo abaixo para ajudar a abrir os olhos daqueles que estão ainda dormindo, pois neste versículo o Messias chama de hipócritas todo aquele que não enxerga os sinais evidentes. Bom, voltando ao assunto, eles pretendem acabar com o uso do combustível fóssil e acabar com o transporte privado, ou seja, toda a população mundial deixará de ser proprietária de carros ou motos e terão que usar transporte público fornecido pelo Estado. Na verdade, eles pretendem acabar com todos os tipos de propriedades privadas. Ninguém terá veículo próprio ou casa própria, pois tudo será fornecido pelo Estado. É um plano safado, um plano comunista. Bom, eu espero que você esteja percebendo que nestes documentos existem claramente diversas características comunistas. Nada tem de surpreendente o conteúdo da chamada Agenda 2030, produzida há 5 anos por líderes que continuam sonhando com o extermínio do capitalismo em escala mundial. A agenda, repita-se, vem da ONU. Repare, o governo doutrinará as crianças. Todas as empresas pertencerão ao governo. Fim das fazendas particulares e da pecuária privada, pois tudo pertencerá ao Estado. Eu espero que você esteja percebendo que a intenção deles é implantar o comunismo em todo o planeta, pois tudo será fornecido pelo governo, ou seja, pelo Estado. É uma grande pauta de esquerda travestida de uma pauta universal de toda a humanidade. Observe esta regra: proibição dos remédios naturais, dos não sintéticos e medicamentos naturopáticos. Ou seja, a intenção desta regra é acabar com os remédios caseiros ou homeopáticos e garantir o total monopólio das indústrias sintéticas já existentes. Em outras palavras, eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles e os seus grandes mercadores estão preocupados com a saúde financeira das
farmaqueias. Digo isto pelo fato da melhor tradução deste versículo ser esta, que está na parte de baixo de sua tela. A verdadeira intenção desta Agenda 2030 é a implantação do comunismo no planeta inteiro. Isso está bem claro neste documento. Você está duvidando? Então veja esse outro exemplo. Implementação de um sistema mundial de crédito social como na China, pois na China, quem aprova o governo comunista tem mais crédito financeiro. Quem desaprova o governo comunista tem menos crédito financeiro. E todo aquele que se opõe ao governo comunista chinês é caçado e eliminado. Por exemplo, esta mulher pinchou a foto do presidente. Após ter feito isto, ela recebeu em seu apartamento os oficiais do governo. Ela postou esta foto deles chegando em seu apartamento e depois disto, essa mulher sumiu do mapa, desapareceu. Ninguém tem notícias dela. É assim que funciona o governo comunista. Você tem que andar na linha ou some do mapa. É desta forma descarada que a ONU pretende governar o planeta inteiro. Porque envolve muito dinheiro e envolve, a tentativa de implantação de um governo global. Obviamente que a ONU tem o interesse de governar o mundo de alguma forma. Pois é, e o pior de tudo são aquelas pessoas desavisadas que não acreditam na existência deste plano diabólico das Nações Unidas junto ao Fórum Econômico Mundial de dominar o mundo através desse título chamado Nova Ordem Mundial, que está travestido nas belas intenções desta Agenda 2030. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. Agora, presta atenção na pergunta que irei lhe fazer. Quem vai colocar em prática estas regras das Nações Unidas de dominar o mundo até 2030? Por acaso você ainda não percebeu quem será esta pessoa ou líder mundial que colocará estas regras comunistas em prática até 2030? Me responda! Quem será esta pessoa que colocará em prática esta regra da marca da besta? Ainda está difícil de adivinhar? Um único governo, uma única moeda. Para que sejamos todos um povo único, uma única nação forte e indivisível. Mas vocês não entendem, tem que desenhar. Presta atenção. Aqueles que conservam os ensinamentos bíblicos são considerados conservadores e os conservadores ficam na direita. É por causa disto que os pescadores de homens jogarão a rede do lado direito, pois é deste lado que estão aqueles que interessam ao Criador. Em contrapartida, aqueles que consideram ultrapassados os ensinamentos bíblicos são considerados progressistas, pois defendem regras mais liberais para a sociedade, onde praticamente tudo é permitido. Defendem o uso das drogas, defendem o aborto, são contra a família, defendem a total liberdade sexual, defendem os direitos humanos apenas para os desumanos e defendem até o direito de desrespeitar a nossa fé. E no centro estão os equilibristas. Equilibrista? Porque vive sempre em cima do muro, né? Ou seja, no centro estão aqueles que ficam em cima do muro, que não tomam partido. Na Bíblia, estas pessoas são chamadas de mornas e serão vomitadas pelo Messias. Ou seja, neste versículo está bem claro que o Messias tem nojo a ponto de vomitar aqueles que são isentões, por se considerarem ricos em conhecimento, mas na verdade são pobres.
Bom, eu espero que você esteja percebendo que esta divisão não é apenas política. Esta divisão é mais antiga do que você imagina. Esta divisão é bíblica, ou seja, lugar de cristão é no lado direito. E tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos bíblicos fica do lado esquerdo. E no centro ficam os mornos, que serão vomitados pelo Messias. Pois normalmente é no centro que ficam os traidores. E nós temos diversas histórias verídicas que provam isto. Inclusive, Judas era sobrinho de Caifás, ou seja, Judas estava dividido entre o tio dele e o Messias. Aqui vai um conselho. Cuidado com as pessoas que ficam em cima do muro. Elas costumam ficar isentas para agradar ambos os lados. Mas quando você menos espera, você é surpreendido. Agora, observe esta coincidência. Satanás é representado pelo bode. E em Mateus 25:33 está bem claro que os bodes ficam na esquerda. No Brasil, a briga não é só contra o vírus, não. É contra a esquerda. O ataque comunista à igreja é direto. Karl Marx rejeitou publicamente a religião como o ópio do povo. E após a rebelião russa, Vladimir Lenin disse sucintamente: "Nós não acreditamos em Deus." Agora, certamente você entendeu o motivo de Satanás ser da esquerda e está usando os bodes da esquerda para deixar toda a população mundial empobrecida, com o intuito de forçar todos os governos do mundo a adotarem características socialistas para cuidar de seu povo. Você ainda não entendeu que eles querem você de esmolas, comendo na mão deles? Eles querem você escravo. Escravo! Quando você não tiver mais nada o que comer na sua mesa, na sua geladeira, você vai pedir a quem? Eu vou cuidar de vocês, como um pai zeloso cuida e zela pelo seu filho. Eu não sei como é que eu faço mais para dizer esse povo do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, acordem enquanto é tempo. Pô, tá na cara. Como você acabou de ver, o anticristo terá até 2030 para colocar estas regras comunistas em prática. Ou seja, quem se adequar a estas regras do anticristo vai ser amparado pelo regime comunista dele. Quem não se adequar vai passar por sérias dificuldades. E quem se revoltar vai sumir do mapa. Pois é, né? A Bíblia nos alerta disto há bastante tempo e nos informa que o anticristo pretende, presta atenção, pretende governar durante 7 anos. Então, 2030 menos 7 será em 2023 que começará o reinado do anticristo. E a Bíblia nos conta que bem no meio deste reinado, em 2026, o falso Messias dos judeus, o anticristo, vai se romper, vai se voltar contra os judeus. Ou seja, o falso Messias que os judeus tanto aguardam, o anticristo, vai despejar toda a ira dele contra os judeus. Prepare o exército. Vamos invadir Jerusalém. O mais rápido possível e sem o menor aviso prévio. Agora, observe a coincidência absurda. No ano 26, o verdadeiro Messias foi judiado e condenado pelos judeus. E foi torturado e sacrificado por causa dos judeus. It's the Lamb! E exatamente 2000 anos após, esta situação vai inverter, pois no ano 2026 os judeus vão sofrer e morrer nas mãos do falso Messias que eles tanto aguardam. Israel servirá de exemplo para todos aqueles que ousarem desafiar a minha autoridade. Aí eu lhe pergunto, esta exata cronologia de 2000 anos é simplesmente outra coincidência? E eu lhe respondo, não, isto não é coincidência, isto se chama programação. Porque esses são dias de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
pois os fatos bíblicos estão ocorrendo conforme está programado na Bíblia, mas para enxergar a sincronia desta programação é necessário conhecer as verdadeiras datas que ocorreram os fatos bíblicos. Bom, eu espero que agora você esteja entendendo a importância deste vídeo em revelar as verdadeiras datas. Então, deixe seu like e um comentário a respeito deste vídeo, pois isto ajuda o YouTube a compreender que este vídeo merece ser indicado para mais pessoas. Se você estiver gostando da minha didática de explicar os fatos, convido a se inscrever no canal iCriativa e ative o sininho para ser avisado quando o próximo vídeo sair, pois vídeos como este demoram para serem feitos, mas quando sai é uma bomba atrás da outra. Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz de Ial e na graça de Yalcha.